Hello guys, hello. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o comparative adjectives, né? Como fazer comparações usando os adjetivos. A gente está todo o tempo fazendo comparações, certo? Comparando uma coisa a outra, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Como a gente pode estar comparando uma pessoa a outra, um lugar a outro, uma coisa a outra, usando algum adjetivo. E aí a gente usa o comparativo dos adjetivos, que em inglês significa comparative of adjectives, ok? Então, primeiro, como que a gente vai usar o comparativo? A gente precisa ter algo, né? Alguma coisa, um adjetivo e um adjetivo para comparar a outra coisa, certo? A gente está comparando duas coisas, ou duas pessoas, ou dois lugares, enfim. Nós vamos ver aqui no exemplo, certo? Nesse quadro, o elefante e o rato, né? Nós temos uma frase usando esse comparativo dos adjetivos, que é: The elephant is bigger than the mouse. Percebam que na frase está destacado duas palavras, bigger than, certo? Esse bigger than é o comparativo, uma das formas do comparativo, e que quer dizer que o elefante é maior, né, que o rato. Então, the elephant is bigger than the mouse, ok? Como em todas as línguas, né, existem algumas regrinhas, e a gente vai aprender um pouquinho delas, de como transformar o adjetivo, por exemplo, big, que é grande, em maior, né? Se eu quero dizer que uma pessoa é maior do que outra, eu vou usar bigger, porque eu estou comparando aquela pessoa a outra, estou dizendo que aquela pessoa é maior, ou aquele lugar é maior que, por exemplo, Rio de Janeiro is bigger than Macau. Eu estou dizendo que o Rio de Janeiro é maior que Macau. A cidade do Rio de Janeiro é maior que a cidade de Macau. Então, eu uso o bigger than, ok? Vamos aqui à primeira regrinha, onde tem one syllable. Adjetivos, lembre-se que a gente está falando de adjetivos. Na aula passada a gente já trabalhou alguns adjetivos. Então, hoje nós vamos trabalhar o comparativo desses adjetivos. Quando o adjetivo ele tem uma sílaba, o que é isso? Quando você abre a boca, né? Abre e fecha. Para falar um adjetivo, ele é considerado um adjetivo de uma sílaba, certo? E um adjetivo curto, um short adjective, um adjetivo curto. Se ele é um adjetivo curto, para usar o comparativo, ele vai precisar aumentar nele o ER e o than, que esse than é como se fosse que, né? Ó, o elefante é maior, bigger, than, que o mouse, ok? Basicamente. Então, nós temos aqui na primeira coluna os adjetivos big, que no comparativo vai ficar bigger than, small, que é pequeno, que vai ficar smaller than. Eu não vou traduzir todos, porque a intenção é que vocês aprenderem a regra e não a tradução. A tradução vocês podem usar o dicionário, o Google Tradutor, porém, no Google Tradutor, vocês vão, no Google Tradutor, qualquer outro dicionário, seja físico ou online, vocês vão encontrar o adjetivo normal, certo? Sem o comparativo. Big, você vai encontrar big, grande, mas eu quero dizer maior. Então, o big vai ficar bigger, porque eu vou adicionar a regra do comparativo. É essa regra que eu quero que vocês aprendam aqui, tá bom? Segunda coluna, para adjetivos com mais de uma sílaba, com duas sílabas, né? Two syllables, e que terminam em Y, certo? Então, esses adjetivos que terminam, tem mais de duas sílabas, eu abro a boca e fecho a boca, certo? Duas vezes, para falar o adjetivo, e ele termina com Y. Por exemplo, happy, feliz, happy, 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 certo? Eu tenho um adjetivo com duas sílabas
e que termina com Y. Então, eu vou retirar esse Y e adicionar IER, certo? Mais o then. Então, for example, you are happier than your friend. Você é mais feliz que o seu amigo, por exemplo, certo? You are happier than your friend. Eu estou comparando você ao seu amigo e estou usando o adjetivo feliz. Mais feliz que, certo? Então, happier than e a pessoa que você está comparando, certo? Isso vai servir para pretty, que é bonito ou bonita, heavy, que é pesado, funny, que é engraçado ou divertido, enfim. Não vou me deter tanto a tradução dos adjetivos, porque para isso vocês conseguem acessar os dicionários. Quando o adjetivo ele tem mais de 2 sílabas, ele é considerado um adjetivo longo, né? Long adjective. Então, para isso, eu não vou acrescentar o ER mais. Eu vou acrescentar vou usar o more antes do adjetivo e depois do adjetivo vou usar o then. Por exemplo, Luana is more beautiful than Carla. Luana é mais bonita que Carla. Beautiful é o adjetivo e beautiful é um adjetivo longo, então eu não posso colocar ER no final, certo? Eu uso more, certo? Vou usar o more antes do adjetivo, o adjetivo mais o then. Então, usando beautiful, eu vou colocar Luana, example, is more beautiful than Carla. For example, oh my gosh, yes, so, onde é que eu estou usando aqui o adjetivo? O comparativo, ó, more beautiful than, ok? Então, esse está o comparativo, porque eu estou comparando Luana a Carla, ok? Fora essas regrinhas aí, eu tenho os irregulares, os adjetivos irregulares. Cuidado para não confundir adjetivo com verbo, porque aí a gente vai lembrar de verbo regular e irregular, mas vocês vão ver isso mais na frente, bem mais na frente, certo? Mas hoje nós estamos tratando de adjetivos, e os adjetivos têm alguns que são irregulares. O que é isso? Vocês não vão seguir essas regras aqui. Eles têm uma forma própria, né? Então, quando o adjetivo for good, por exemplo, e eu quero dizer melhor, certo? Macau is better than Alto do Rodrigues, né? Macau é melhor do que o Alto do Rodrigues, né? Então, esse bom vai ficar melhor. Então, o melhor é better, né? Se for pior, é worse, né? Que vem do adjetivo ruim, ok? O bom fica, eu comparando, vai ficar melhor. Se tem um ruim, se eu estou comparando, vai ficar pior. Se eu tenho far, que é longe, vai ficar further, que é mais distante. Little, que é pouco, vai ficar less, que é muito pouco. E much, que é muito, vai ficar mais, muito mais. Então, more, ok? Então, só esses são alguns dos adjetivos irregulares que vocês podem querer usar, mas lembre-se que esses aqui não vão usar essas regras. Eles vão usar a forma própria deles do comparativo dos adjetivos, ok? Voltando para a atividade, né? Leiam sempre o Entendendo o Assunto, porque a gente coloca as informações sobre o assunto aqui que ajuda vocês a fazerem as atividades, certo? Aqui, ó, responda de acordo com o comparativo dos adjetivos. Vocês têm aqui 2 imagens, né? E um pequeno textinho explicando aqui sobre essa imagem, né? Então, número 1, o que está sendo comparado no texto?
O que é que está sendo comparado? O que é que está sendo comparado? Retire do texto os adjetivos que estão na forma comparativa, né? Vocês vão retirar do texto e colocar aqui. Por fim, escreva a forma comparativa dos seguintes adjetivos e atente às regras explicadas no Entendendo o Assunto, certo? Então, aqui tem os adjetivos normais sem o comparativo e vocês vão colocar ele na forma usando aquelas 3 regras que eu acabei de explicar e que estão detalhadas no Entendendo o Assunto. Se não ler, não vai conseguir fazer a atividade, certo? Então, vamos deixar a preguicinha de lado, assistir o vídeo e prestar atenção nas regrinhas para responder corretamente, ok? É isso. Bye, bye. Qualquer dúvida, talk to me. Bye.